Do ponto de vista islâmico, o protestantismo é uma tentativa falha de reformar um erro com um outro erro. Ao romper com a Igreja Católica, os reformadores abandonaram tradições humanas, mas, sem critério divino firme, criaram confusão ainda maior. O resultado é um cristianismo fraturado, fragmentado, diluído e, muitas vezes, contraditório. Fragmentação caótica. Existem mais de 45.000 denominações protestantes no mundo. Cada grupo interpreta a Bíblia à sua maneira, criando doutrinas opostas. Uns creem na predestinação, calvinistas, outros no livre-arbítrio, arminianos, uns batizam crianças, outros apenas adultos, uns creem na ceia como simbólica, outros como literal, uns são trinitários, outros negam a Trindade. Todos dizem ser guiados pelo Espírito Santo, mas o Espírito se contradiz? O ponto carece de lógica. Sem autoridade, tudo vira opinião. Ao rejeitar uma liderança religiosa unificada, cada pastor virou intérprete oficial. Isso gerou igrejas que apoiam o casamento gay, e outras que o condenam, umas permitem mulheres pastoras, outras as proíbem, umas dizem que a lei de Moisés vale, outras que foi abolida. Onde está a verdade? Fé sem prática. Muitos protestantes pregam somente fé, ignorando obras. Mas Jesus, segundo seus próprios evangelhos, orava de rosto no chão, jejuava, seguia a lei. Hoje, poucos fazem isso. A religião virou uma experiência emocional, sem disciplina, sem ritos, sem submissão real a Deus, algo que o Islã vê como um desvio grave. Consequência final: divisão interna, perda de credibilidade e afastamento em massa dos jovens. O protestantismo não uniu o cristianismo, apenas acelerou sua desintegração. O Islã vê isso como resultado inevitável de abandonar a revelação original. Allah diz: não sejais como os que se dividiram e divergiram após terem recebido a orientação clara. Alcorão 3, 105. Conclusão: a multiplicação de igrejas não é sinal de liberdade, é sintoma de extravio. Sem unidade, sem critério, sem obediência real, o protestantismo oferece versões conflitantes da verdade. O Islã convida todos a voltar ao monoteísmo puro, à revelação preservada, à submissão total a Deus, como fez Jesus, como fez Muhammad. Mais problemas do protestantismo. 1. O problema do dízimo. No Islã, a caridade obrigatórias, a zakat, é um pilar fundamental da religião, mas ela é rigidamente regulamentada, é uma porcentagem específica, geralmente 2,5%, sobre certos tipos de riqueza e tem critérios claros sobre quem deve pagar e quem deve receber. Já o dízimo no meio protestante, geralmente 10% da renda bruta, não tem uma base legal tão clara nem é administrado com transparência em muitos casos. Críticas. Exploração religiosa. Muitos líderes protestantes tratam o dízimo como obrigação absoluta, mesmo quando seus membros estão em extrema pobreza. Isso contradiz os princípios islâmicos de justiça e compaixão. Comercialização da fé. Alguns pastores acumulam riquezas pessoais, vivem com um luxo extremo e justificam isso com uma teologia da prosperidade que não encontra respaldo nem mesmo nos ensinamentos originais de Jesus. Isa, que a paz esteja com ele. No Islã, líderes religiosos, imãs, devem viver de maneira simples, com foco na comunidade e no exemplo moral. Falta de prestação de contas, diferente do sistema islâmico que exige a redistribuição do zakat diretamente aos necessitados, o dízimo frequentemente desaparece nas estruturas das igrejas, sendo usado para manter aparências, financiar templos luxuosos ou enriquecer líderes, sem clareza ou fiscalização. 2. A má imagem dos cristãos protestantes. Muitos muçulmanos enxergam, com pesar, que o protestantismo moderno, especialmente em contextos neopentecostais, muitas vezes falha em representar os valores morais e espirituais que deveriam caracterizar seguidores de um profeta como Jesus. Percepções negativas comuns. Lobos em pele de cordeiro. Muçulmanos veem a hipocrisia como um pecado grave. Quando líderes e membros protestantes se dizem servos de Deus, mas vivem de forma corrupta, gananciosa ou imoral, isso mancha não só o nome deles, mas também o nome do profeta que dizem seguir. Falsos milagres e espetáculos. Muçulmanos creem que os milagres verdadeiros são raros, sinais de Deus, não entretenimento.
Muitos se escandalizam ao ver pastores fingindo curas, expulsando demônios teatralmente ou explorando o desespero das pessoas como forma de ganhar dinheiro. Conversão por interesse. Em muitos países, muçulmanos veem missionários protestantes usando dinheiro, comida ou promessas de ajuda como forma de converter pessoas pobres, o que no Islã é condenado como manipulação e traição à espiritualidade verdadeira. 3. Jesus, Isa, como referência de crítica. No Islã, Jesus é considerado um dos maiores profetas. Ele foi contra os hipócritas religiosos de sua época, expulsou os mercadores do templo e viveu com humildade. Um muçulmano poderia dizer: se Jesus voltasse hoje, ele expulsaria muitos líderes protestantes de seus templos milionários, do mesmo modo como expulsou os comerciantes do templo em Jerusalém. Conclusão: do ponto de vista islâmico, o problema não está apenas nos dogmas do protestantismo, mas na maneira como ele é vivido e comercializado. A religião, para o muçulmano, é submissão sincera a Deus, purificação da alma, honestidade no trato com os outros e justiça social. Onde a manipulação da fé para ganho pessoal, seja no cristianismo, judaísmo ou mesmo dentro do Islã, isso é considerado uma traição ao propósito divino.